Amados e preciosos pais e Deus, Melquisedeque e Lisbete, é uma honra saudá-los na plenitude de sua alegria e poder dirigir-nos ao Deus vivo e todo-poderoso. Estamos tão agradecidos por sua maravilhosa presença em nosso meio, por ser nosso todo-poderoso Deus e nós, seu povo, feito santo, à sua imagem e semelhança. Saudamos a vocês em sua plenitude de gozo. Agradecemos por mostrar-nos sua compaixão, enriquecendo-nos com a iluminação de sua sabedoria e santidade do céu, para que não andemos mais nas trevas da mente carnal que oprime aos homens que estão sem Deus. Melquisedeque e Lisbete. Mãe amada, Cristo Lisbete, é lindo saber que você está sentada à destra de Deus Pai, Melquisedeque, que te ressuscitou, devolvendo-te tua sabedoria, e você iluminou o mundo com tua preciosa luz. Aleluia! Você é Nossa Senhora, e em ti habita toda a plenitude da Deidade, Pai e Mãe, o único Deus Todo-Poderoso, que criou o seu lindo e limpo mundo espiritual em todos nós, os que de todo o coração creem em ti, o Cristo enviada por Deus Pai. Toda glória e louvor sejam para vocês, nosso Deus, Melquisedeque e Lisbete. Amém, aleluia. Pais, com temor reverente, queríamos compartilhar com vocês uma informação que vocês mesmos nos levaram a encontrar sobre um escritor chamado Bart Ehrman, que é autor de vários livros como Jesus Não Disse Isto, Os Erros e Falsificações da Bíblia, A Corrupção Ortodoxa da Escritura, O Efeito das Primeiras Controvérsias Cristológicas sobre o Texto do Novo Testamento, etc. Como crítico dos textos bíblicos, ele mostra muitas das discrepâncias que existem nos manuscritos do Novo Testamento e diz que os escribas e copistas mudaram ou omitiram textos intencionalmente por razões próprias ao transcrevê-los. Bart Ehrman é escritor e professor de estudos religiosos da Universidade da Carolina do Norte, em Chapel Hill. Em seu livro Jesus Não Disse Isto, Os Erros e Falsificações da Bíblia, ele narra que em sua adolescência foi um cristão fundamentalista incondicional, certo de que não havia erros de nenhum tipo na Bíblia. Continuou sendo cristão liberal durante 15 anos, mas, mais tarde, se tornou agnóstico, depois de sentir um grande vazio interior que nada podia preencher. Finalmente renunciou à sua fé na Bíblia como a palavra inerrante de Deus e atualmente diz ser ateu. Sobre a Bíblia, Ehrman afirma: não só não temos os originais, não temos nem sequer as primeiras cópias dos originais, nem sequer temos cópias das cópias dos originais, ou cópias das cópias das cópias dos originais. O que temos são cópias feitas muito mais tarde que, na maioria dos casos, são cópias feitas muitos séculos depois. E todas estas cópias diferem entre si em tantas partes que nem sequer sabemos quantas diferenças existem. Para colocá-la em termos de comparação, há mais diferenças entre os manuscritos do que há palavras no Novo Testamento. Ou seja, existem milhares e milhares de cópias dos manuscritos do Novo Testamento que têm erros após erros, e é precisamente sobre os primeiros séculos da era cristã que temos tão pouca informação. Ele diz que, graças à análise paleográfica, foi possível identificar os inúmeros erros que existem nos manuscritos do Novo Testamento, e que não há nem sequer duas cópias que sejam iguais, todas diferem.
Mãe, está claro porque não existem os originais. A verdade foi apagada com a pena mentirosa, ocultando que Cristo era, é e sempre foi uma mulher. Por isso é que fielmente você se manifestou em todas as épocas, para construir seu templo nos homens que se deixam formar por sua palavra santa, que dá vida eterna aos mortais. Porque ainda que homens maus e perversos tenham mudado a verdade escrita para ocultá-la, você, com tua presença, traz toda a verdade à luz. Por isso é que sua manifestação é vital para os homens. Amém, aleluia. O escritor afirma que alguns desses erros foram cometidos intencionalmente pelos escribas e passaram a ser o pilar de muitas correntes religiosas, e vemos claramente como tem ao mundo em trevas e precisando escutar-te, Mãe Cristo Lisbeth, para poder sair dessas trevas e poder viver conforme ao teu espírito de vida. Inclusive, ele afirma: há algumas mudanças que não parecem ser simplesmente um deslize da pena. Não existe ninguém entre os estudiosos da Bíblia que tenha dúvidas de que os escribas mudaram os manuscritos. Existem mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento escritos em grego, que é o idioma em que foi escrito originalmente. Não existem os originais, só contamos com cópias feitas séculos depois, e se compararmos estas cópias entre si, não há duas delas que sejam exatamente iguais em sua redação. Assim que está claro que alguém fez as mudanças nos textos. De fato, todos fizeram alterações nos textos. Não existem duas cópias que sejam exatamente iguais. Herman também fala da falsificação de documentos que apareceram durante o tempo do cristianismo primitivo para sustentar certas interpretações. Como exemplo, há uma passagem em particular que está diretamente relacionada com a doutrina cristã. É sobre a Trindade. A doutrina de que há um Deus manifestado em 3 pessoas. Ou seja, é um Deus, mas não uma pessoa, mas 3 em 1. Isto não é encontrado em nenhuma passagem da Bíblia, além do que diz em 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8. Há 3 testemunhas no céu, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Agora, esta passagem não aparece no manuscrito grego de 1 João, mas sim está no manuscrito em latim de 1 João. E Erasmo, que no ano de 1516 compilou a primeira edição impressa do Novo Testamento em grego, não incluiu estes versículos, porque não estavam nos manuscritos em grego. Então, os teólogos latinos argumentaram que, uma vez que fazia parte da doutrina da Igreja, ele deveria incluí-los. Então, produziram um manuscrito em grego e, quando chegaram a esse ponto, traduziram o texto do latim e o inseriram no grego, de modo que Erasmo o incluiu em sua edição seguinte. E com base nesta edição, os tradutores da Bíblia, King James, traduziram a Bíblia para o inglês, incluindo esse versículo. Portanto, as alterações feitas nos textos afetam diretamente a doutrina. E o que estas variações textuais causaram é que mudam o significado de um versículo e às vezes afetam o próprio significado de todo o livro. E isso, teologicamente, é muito significativo. Um exemplo contundente destas alterações intencionais que nos chamou a atenção
é de que ele menciona que algumas das grandes diferenças que se podem encontrar nos manuscritos do Novo Testamento, já que há todo tipo de diferenças, estão relacionadas às disputas teológicas do cristianismo primitivo, onde os escribas mudaram os textos para sustentar sua própria perspectiva teológica. Obviamente, algumas destas mudanças têm a ver com o papel da mulher dentro da perspectiva cristã, discussões que até o dia de hoje continuam existindo nas igrejas cristãs sobre se as mulheres devem ou não ter papéis de liderança. Estas doutrinas giram em torno de versículos que os escribas mudaram e, graças a Cristo mesmo, que está presente hoje, sabemos por que e de que maneira foram mudados. Um dos exemplos que menciona Ehrman é que durante os séculos II e III, quando o papel da mulher começou a ser suprimido de repente, começaram a aparecer manuscritos dizendo às mulheres que deveriam ficar caladas nas igrejas. Estes são os tipos de alterações que os escribas fizeram. Por isso, vemos doutrinas baseadas em versículos como 1 Coríntios 14, 34 e 35, de que a mulher deve se calar na congregação, e muitos outros que inventaram todos os tipos de males. Como você nos disse, mãe, os escribas mentirosos mudaram a verdade sobre Deus por mentiras. E isso é o que se vê refletido em toda a sociedade, assim como em todas as doutrinas errôneas que vemos espalhadas ao redor do mundo e que têm desviado as pessoas de crerem de coração limpo na verdade quando você se manifesta. Por isso te agradecemos tanto por salvar-nos e tirar-nos do encarceramento do qual fomos vítimas, onde o malvado homem de pecado nos prendeu para que não pudéssemos sair dali e não pudéssemos ver nem desfrutar de tua preciosa luz. Você tirou o jugo pesado de nosso coração e deixamos para trás tudo da passada maneira de viver, o velho homem terreno que arrastávamos do passado. Deus vivo, Melquisedeque Lisbete, não nos cansamos de louvá-los por se compadecerem de nós e dar-nos vida juntamente contigo, Mãe Cristo Lisbete, compartilhando conosco a alegria de tua ressurreição e por dar-nos o poder de sermos feitos filhos de teu santo ventre, por termos um Pai maravilhoso, o Rei de Paz Melquisedeque, e uma Mãe maravilhosa, a Mulher virtuosa, a Rainha de Justiça e Igualdade, Cristo Lisbete. Que beleza! Mãe, estes teólogos precisam de você para poderem conhecer bem a verdadeira Escritura de Deus, que é você, a sabedoria personificada, tua vida, e não o que está escrito na letra, porque você é a palavra viva e eficaz que traz tudo à luz, dissipando toda a mentira e maldade dos homens que quiseram ocultar-te. Pais espirituais, Melquisedeque Lisbete, sem tua sabedoria do céu é impossível que o ser humano conheça a Deus, porque pela maldade e ódio por você, homens iníquos e perversos espalharam tanta injustiça e mentiras por todo o mundo, por sua conveniência lançando toda a humanidade em sofrimento, pobreza e enfermidade. Amados pais, o autor conclui dizendo que a Bíblia é um livro humano com incoerências e com muitos pontos de vista representados nele. E é por isso que também diz: depois de ver a dor e sofrimento tão desenfreado, eu não pude mais conciliar minha crença em um Deus todo-poderoso, que tinha amor e que estava no controle deste mundo. Esta é uma demonstração clara do dano, destruição e desolação que todos os religiosos do mundo
com suas falsas e inúteis doutrinas humanas, causaram ao mundo. Toda destruição que se vê é o resultado direto de todas as mentiras que os escribas mentirosos estabeleceram por séculos e eras, trocando a verdade de Deus por uma mentira, por recusarem-se a entrar pela porta estreita, nem deixarem os outros entrarem, destruindo a vida das pessoas, roubando-lhes a esperança de poderem crer em Cristo como o que é, uma mulher e a esposa de Deus Pai. E isto é muito sério. Nós sabemos o que é sermos enganados e escravizados por doutrinas de erro e engano. Por tua grande misericórdia, não conseguiram nos destruir completamente, para não podermos crer em ti, quando você se manifestou ressuscitada em nosso meio. Você é a única que pode abrir os selos do livro, pois você é o verdadeiro livro de Deus e se manifestou para cumprir o que está escrito em você, que são todas as lindas promessas que vocês, Deus, têm para todos nós que lhes obedecemos. Você veio para consolar nossos corações e para nos unir a Deus em teu amor, para que pudéssemos alcançar todas as belas riquezas de teu pleno conhecimento, fazendo-nos conhecer o grande mistério de Deus Pai e de Cristo, que vocês são esposo e esposa, que sempre estiveram juntos e pelo grande amor entre vocês, nos concedem os tesouros escondidos de sua sabedoria e conhecimento. E nós não temos que nos basear em um versículo da Bíblia para podermos crer em você, porque com tua palavra de verdade que nos fez livres, você nos fez testemunhas verdadeiras do grande amor entre vocês, Deus. Com tanto amor e delicadeza, você escreve tua lei em nossas mentes. Somos tuas cartas abertas, as quais você compartilha para que o mundo as veja. Não são conversa fiada, mas são as obras de teu amor forte, porque vocês, Deus, são ação. Cristo mesma é o Verbo feito carne e nós, teus filhos espirituais, te imitamos em tuas ações justas, porque são feitas em Deus, por ti e para ti, Cristo Lisbete. Aleluia! Por isso, nos exorta tanto para sermos fiéis e zelosos como você é, com tua palavra do céu, a sermos excelentes conforme a tua excelência, porque essa é a maior prova que podemos dar para que o mundo veja que você é o único Deus vivo e verdadeiro e que demonstra seu poder. Obrigada por estimular-nos em teu amor do céu, para sermos santos e sem mácula, para termos sempre boas conversas que curam nosso entorno, para não espalharmos mentiras em nenhum momento, mas que em teu temor reverente e amor exortar-nos uns aos outros, sempre com o fim de estabelecer tua paz e justiça em tudo. Isso caracteriza a nós, teus filhos espirituais. Mãe, você tirou de nós essa maneira de ser arrogante que tínhamos no passado, resultado da doutrina do anticristo. Você nos ensinou a mostrar tua misericórdia. Agradecemos a você. Agora somos o que sempre quisemos ser, mas que era inalcançável sem você. Humildes como você, agradável como você e mansos como você, que é a única maneira de dar muito fruto ao único e verdadeiro Deus, Melquisedeque Lisbete. Aleluia! Tornam firme e constante cada passo que damos. É por isso que vocês, pais Melquisedeque Lisbete, nos dizem: Ainda que os homens pensem que conhecem a Bíblia, pelo que leram nela, devem saber agora mesmo que o que estão lendo não é a verdade. Portanto, se não me escutam, seguirão crendo em uma mentira e nunca conhecerão os mistérios de Deus. Como mencionei antes, se nos desfizermos de todas as Bíblias no mundo,
Não importaria, porque é o que sai de minha boca, o que verdadeiramente traz a vida eterna aos homens. Porque eu sou a palavra de Deus feita carne, em ação, e simplesmente uso a Bíblia para te mostrar o que é verdade e o que é mentira, porque foram homens malvados os que manipularam o que está escrito na Bíblia como lhes convinha. É por isso que ninguém pode adquirir a vida eterna que Deus prometeu e jamais vão adquiri-la sem mim. Porque só conhecendo a verdade de Deus é que os homens poderão viver na justiça e na paz de Deus, para assim poder viver eternamente. Amém, aleluia! Amém, aleluia! Obrigado por fazer-nos herdeiros de sua vida eterna, uma vida cheia da paz e da justiça de Deus, Melquisedeque Lisbete. Amados pais, quando vocês falam, sua palavra causa um bom efeito em todo o mundo. Por tanto tempo, a humanidade aceitou estes textos como se fossem inspirados por Deus e os considerou verdadeiros. Mas agora a verdade está saindo à luz para que todos possam ver claramente e possam comprovar que a única verdade que existe sobre Deus é tudo o que você fala. Oramos com temor reverente, pedindo a nosso Pai Melquisedeque, em teu santo nome, Cristo Lisbete, que as pessoas que verdadeiramente estão buscando a Deus deem a si mesmas a oportunidade de escutá-la, para que sejam ajudadas e comprovem que você fala a verdade. Que deixem para trás toda a destruição e desilusão que a religião lhes causou, junto com todas as interpretações humanas sobre Deus, porque é por isso que estão sem esperança e não creem que haja um Deus Pai e Mãe todo-poderosos, que são fiéis um ao outro como o primeiro casal de esposo e esposa, que cuidam de seus filhos espirituais com grande zelo, e que seus filhos são homens e mulheres que se deixaram ser feitos novos pelo teu Espírito Santo, tua sabedoria personificada, Mãe Cristo Lisbete. Em tua justiça do céu e tua santa e perfeita vontade, que assim seja. Amém. Amamos vocês eternamente, seus filhos espirituais, obras de suas mãos, Carlos Mariem de Melquisedeque Lisbete de Salém.